Rapaziada, continuando aqui o nosso trabalho, tinha falado para vocês anteriormente que existem 3 áreas estratégicas para a administração ou gestão de materiais. Compras, que já falamos, patrimônio, que já falamos, e almoxarifado, que a gente já começou a falar, né? Recebimento, né, e conferência, aceitação, estocagem e movimentação. Lembrando, quando determinada matéria-prima ou produto chega numa determinada empresa, primeiro vai para o almoxarifado, depois vai para a produção, né? Depois vai para o depósito, coisa que a gente também já estudou anteriormente. Beleza? Eu queria falar um pouquinho mais de almoxarifado, tipos de almoxarifado, né, algumas coisas e técnicas com relação à estocagem, almoxarifado e assim sucessivamente. Lembrando que o almoxarifado é o local onde a gente recebe matéria-prima. E a matéria-prima, aquilo que vai ser usado na empresa, né, aquilo que vai ser transformado, fica ali provisoriamente. Então, o almoxarifado é um local provisório que a empresa tem. Não é um local definitivo, é um local provisório. Guarda essa informação, informação importante, informação pertinente para o nosso trabalho. Vai lá no slide. O armazenamento, movimentação e armazenagem de materiais. Atributos da armazenagem e movimentação física. Recebimento e conferência dos materiais, que é o que acontece no almoxarifado. Aceitação, se o pedido é realmente igual àquilo que chegou. Identificar cada material. Transportar internamente, fazer a movimentação física para as áreas realmente de armazenagem. Armazenar. Controlar a localização física dos materiais e fornecer material. Distribuir. Fechando aqui em mim. Armazenamento. Recebeu? Conferiu? Aceitou? Fez uma conferência? Identificou cada item? Né? Fez tudo isso? Ou seja, fica no almoxarifado provisoriamente. Tem que distribuir. Por isso que a gente tem estocagem e distribuição. Distribuir para o setor realmente onde há a necessidade. Distribuir para o setor que realmente está precisando. Se chegou alguma matéria-prima, se chegou alguma coisa, tem que ser distribuído. Não vai ficar a vida inteira ali no almoxarifado. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. 3 fatores, né, que influenciam na produtividade do almoxarifado. Primeiro, eficácia na utilização dos equipamentos de movimentação e transporte. Ou seja, a movimentação e o transporte que é feita dentro do almoxarifado tem que ser feita com eficiência, tem que ser feita com excelência. Utilização de pessoas qualificadas, pessoas treinadas para realizar as operações internas. E a outra coisa importante, maximização do uso do espaço cúbico disponível. Saber usar o espaço de forma adequada. Então, almoxarifado. Primeiro, tem que ter equipamento adequado, tem que ter as pessoas treinadas e qualificadas, gente que sabe mexer com o almoxarifado, estoquista, pessoa que faz conferência, que faz movimentação, não é? E eu preciso também ter o espaço otimizado, usar o espaço da melhor maneira possível, usar bem os espaços, de forma que a gente consiga, de fato, ter um uso adequado do espaço e ter uma eficiência, uso adequado desse recurso que é o espaço para o nosso almoxarifado. Lembrando, mais uma vez, que este local destinado à armazenagem gera um custo. Esse custo independe da quantidade estocada. Mesmo com estoque zero, esse custo continua a existir. Esse custo é o custo de armazenagem. Lembra disso? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Otimização da operação de um armazém. Características básicas. Tem que ser um local que tenha uma boa acessibilidade, tem que ter equipamentos de movimentação e armazenamento, e tenho que tomar cuidado com a embalagem utilizada no armazenamento. Então, eu tenho que ter um local que eu tenha uma acessibilidade razoável, eu preciso de equipamentos para movimentar isso aí, e eu preciso de embalagem, uma embalagem que seja adequada, né? Fecha aqui em mim. Daqui a pouco a gente vai falar dos pallets, ou paletes, palete, como queiram. O pallet é uma forma da gente colocar uma carga em cima e a gente poder, né, através de uma içadeira, colocar onde a gente quiser. Uma forma de você unificar e ter uma embalagem única e uma forma de você não estragar aquilo ali e você ir colocando lá nas suas prateleiras.
Porque muitas vezes as prateleiras são altas e você precisa não apenas de uma máquina fazendo esse trabalho, né, como se fosse uma empilhadeirazinha interna, e essa empilhadeirazinha interna, aquele equipamentozinho importante, ou seja, para que você tenha eficiência e eficácia no manuseio dos estoques. Eficiência, usar recursos de forma adequada. Eficácia, atingir os objetivos pré-estabelecidos dentro da questão da gestão dos estoques. Gestão adequada dos estoques, gestão interna do almoxarifado. Almoxarifado tem que ser eficiente, tem que ter custo baixo, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter o equipamento adequado, tem que usar bem o espaço para que o trabalho seja um trabalho bem feito, um trabalho bem desenvolvido e a empresa só, né, tenha a ganhar com todo esse trabalho. Beleza? Tranquilo? Próximo. Reduzir custo, aumentar a produtividade, evitar que ocorra um acidente de trabalho, evitar que o funcionário tenha fadiga, ou seja, todo um ambiente favorável para que o trabalho seja bem feito, para que o trabalho seja bem executado e a empresa consiga atingir a eficiência esperada, a eficácia, o atingimento dos objetivos esperados, para que a empresa possa, de fato, conseguir ter sucesso na sua atividade. Beleza? Ou seja, esses conceitos são importantes e é muito importante saber isso com relação ao almoxarifado, porque o almoxarifado é algo que também está caindo muito em prova. Você que vai fazer concurso, fique atento a esses conceitos. Sempre não esquecendo de eficiência e eficácia. Eficiência são os métodos que a gente vai usar no almoxarifado para usar os recursos de forma adequada. Eficácia, o objetivo que a gente busca atender. Guarda essas duas palavrinhas. Redução de custo tem a ver com eficiência. Atingir o objetivo, eficácia, né? Usar os recursos de forma adequada, os equipamentos adequados, a disposição, o layout adequado. Layout é a disposição dos equipamentos, disposição das prateleiras, layout adequado. Sempre buscando a eficiência e atender os objetivos que é a nossa eficácia. Beleza? Sem dificuldade? Fácil? Volta lá na tela. O armazenamento. A definição do local adequado para o armazenamento deve considerar o volume de mercadorias e espaço disponível. Preciso ter a mercadoria no local adequado, utilizando bem esses espaços. Eu preciso ver a resistência, o tipo de mercadoria, ou seja, os itens de fino acabamento tem que tomar cuidado, tem que ver a resistência desses bens, para evitar desperdícios, evitar perdas, evitar quebras. Né? Número de itens que a gente vai armazenar. A temperatura é importante. Por exemplo, trabalhamos com produtos perecíveis, a temperatura tem que ser adequada. Trabalhamos com produtos, por exemplo, lá com livros, exemplo, a umidade, incidência do sol, chuva, tudo isso a gente vai tomar muito cuidado. Manutenção de embalagens originais, o tipo de embalagem adequada, né? E a velocidade necessária no atendimento. Fechando aqui em mim, espaço adequado. Tomar cuidado com os produtos perecíveis, com os produtos mais frágeis, de fino acabamento, para não ter quebra, para não ter nenhum tipo de arranhão, para não ter nenhum tipo de desgaste. E, principalmente, usar bem o local, usar bem o espaço físico, usar bem o espaço físico de forma adequada, para que a gente possa ter um trabalho que seja um trabalho de qualidade, um trabalho que seja um trabalho de eficiência na gestão dos estoques. Beleza? Difícil? Fácil, né? Não estou falando nada que é absurdo, nada que você não conheça. Talvez você não esteja lembrado, ou você que está começando a estudar agora, não é nada difícil. Dá para você entender com facilidade isso aí, não dá? Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Sistema de estocagem. Vou buscar o sistema de estocagem que seja o sistema de estocagem mais adequado. Então, a gente tem algumas técnicas para estocagem. A gente tem a carga unitária, carga constituída de embalagem de transporte que arranjam ou acondicionam uma certa quantidade de material para possibilitar a facilidade no manuseio, transporte e armazenamento, como se fosse uma unidade só.
A formação de carga unitária se dá através dos pallets. Fechando aqui em mim. Carga unitária não quer dizer que é uma televisão só. Ou não quer dizer que seja uma caixa só de azulejo. São várias TVs, vários azulejos que estão juntos, dispostos, amarrados, por exemplo, formando uma carga unitária. Aquela carga unitária vai ter um pallet embaixo, que é aquela madeira, e a empilhadeira ela vai colocar, vai alocar onde for o local que ela considerar o mais adequado, pré-determinado dentro daquilo que a empresa considera que é adequado para a empresa, para a organização. Beleza? Tranquilo? O que significa dizer? Preciso buscar eficiência. E a carga unitária proporcional ao peso local que vai ficar armazenado, ao tamanho, né? E tem que tomar cuidado, mais uma vez, com aqueles equipamentos mais sensíveis, com os equipamentos perecíveis, com os equipamentos que quebram com facilidade. Então, no momento de determinar qual vai ser a carga unitária, eu também preciso considerar isso. Também é um fator que há de ser considerado lá no almoxarifado. Beleza? Próximo. Carga unitária. Veja que essa carga unitária, embaixo tem um pallet, que é a madeira, onde a empilhadeira vai lá e sobe aquela madeirinha, não é verdade? E veja que são várias caixas. Então, uma carga unitária não significa dizer que seja apenas uma caixa. São várias caixas. Você pode passar um plástico em volta, pode passar uma corda em volta. Geralmente se passa plástico em volta para guardar com facilidade, para você não ter nenhuma dificuldade. Beleza? Próximo. O pallet é um estrado de madeira padronizado, de diversas dimensões. Suas medidas convencionais, as mais usadas, é 1.100 milímetros por 1.100 milímetros, como padrão internacional para se adequar aos diversos meios de transporte e embalagem. Né? Próximo, o pallet é essa madeira, esse estradozinho, onde a gente vai ter essa entrada na frente para a empilhadeira poder subir, e a gente vai ter em cima dele a carga unitária. A carga unitária, né, a facilidade do seu manuseio, ela vai ser possível através desse pallet. E um detalhe interessante também, se esse pallet ele não estiver em cima, e se a carga tiver contato com o chão, essa madeira, esse estrado de madeira, evita que a carga esteja em contato direto com o solo, que muitas vezes, para determinados produtos, não é o adequado. Beleza? Próximo. Caixas ou gavetas. Técnica de estocagem ideal para materiais de pequenas dimensões, parafusos, arruelas, alguns materiais de escritório, materiais em processamento, semi-acabados ou acabados. Os tamanhos e materiais utilizados na sua construção serão os mais variados em função da necessidade específica de cada atividade. Fecha aqui em mim. Não sei se você já foi, às vezes, numa autopeça, aquelas caixinhas ou gavetas azuisinhas. Você quer pedir lá, por exemplo, lá, né, um parafusinho. Aí cada caixinha daquela ali tem um parafusozinho ou um pregozinho de uma dimensão específica. Aí você vai numa loja dessa, numa elétrica, loja de material de construção, né? Aí você vê várias dessas caixinhas. Isso também é uma técnica de estocagem. Claro que técnica de estocagem para produtos de pequenas dimensões, né? Parafusos, pregos, né, arruelazinhos, né, e assim sucessivamente. Também é uma forma de você fazer estocagem dentro do almoxarifado. Imagine que você tem uma fábrica, uma montadora de veículos. O veículo vai utilizar diversos parafusos para diversas coisas. Você tem as caixinhas, você vai pegando os parafusos adequados e você vai lá na linha de montagem e você vai usando aqueles parafusos. Beleza? Forma inteligente também, né, de você fazer a armazenagem lá no almoxarifado. Beleza? Próximo. Prateleira, técnica de estocagem destinada a materiais de tamanhos diversos para o apoio de gavetas ou caixas padronizadas. Também como as caixas poderão ser construídas de materiais, né, conforme a conveniência da atividade. As prateleiras constituem um meio de estocagem mais simples e econômico. E o interessante da prateleira é que ela otimiza o espaço. Passa o próximo aí, que tem um exemplo aí, ó. Olha uma prateleira aí. Interessante que na prateleira a gente pode identificar facilmente o item de estoque. Olha que legal, ó. Você tem embaixo aí, ó, a prateleira A. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, na prateleira A5, vamos colocar um exemplo aqui, se armazena arroz. Na prateleira A4, por exemplo, se armazena feijão. Na prateleira A3,
você armazena, por exemplo, óleo de soja. Na prateleira A2, por exemplo, você armazena farinha de trigo. Na prateleira A1, por exemplo, você coloca enlatados. Na prateleira B1, por exemplo, você vai lá e você, vamos dizer assim, você pode armazenar, por exemplo, ketchup. Fechando aqui em mim. Prateleira meio rápido, meio prático, meio eficiente para armazenar estoque e um meio também para você baixar custos e otimizar bem o seu espaço. Eu tinha falado anteriormente que o pessoal do almoxarifado tem que ter um controle. Tem que ter um controle de onde está cada item. Eu tenho que fazer, eu tenho que enviar um produto para a linha de produção. Um produto que vai ser transformado. Está em qual prateleira? Está em qual parte do almoxarifado? Por isso que tem A1, A2, A3, B1, C1, D1. Eu tenho que ter esse controle. Claro que hoje, com o uso da tecnologia de informação, esse controle é todo informatizado. Então, chegou alguma coisa no almoxarifado, olha, para a prateleira B5, por exemplo, vai farinha de trigo. Para a prateleira C2, por exemplo, vai borracha. E assim sucessivamente. Consegue entender? Queridos, almoxarifado tem que ser eficiente. Para ser eficiente, tem que ter organização. Se é eficiente e tem que ter organização, significa dizer que através disso a empresa vai buscar a excelência do serviço. Ela vai buscar eficiência na sua atividade, eficiência no seu negócio, eficiência no seu ramo de trabalho. Consegue entender? Tranquilo? Então, prateleira é muito importante, custo baixo, e a prateleira também facilita o controle. Facilita o controle. Beleza? Próximo. Racks são constituídos para acomodar peças longas e estreitas como tubos, barras, tiras. Então, um rack é alguma coisa. É para você colocar tubos e canos. Alguma coisa assim, fechando aqui em mim. Tipo um recipiente onde você coloca vários canos, vários tubos de conexão, alguma coisa bem alta. Ou seja, fica envolvido num rack. Fica envolvido num rack. Beleza? Bem guardadinho, bem organizado. Tomando cuidado com a fragilidade, às vezes, do cano, do tubo, ou do equipamento que tem, a dimensão dele. Cuidado também ao manusear, ao transportar. E também, mesmo usando hacks para isso, saber exatamente onde está cada tipo de matéria-prima ou cada tipo de estoque. Então, a gente pode usar aquela classificação para vários hacks também, através das letras e através também dos números. Beleza? Voltando no mesmo slide, empilhamento. Variante da estocagem de caixas para aproveitamento de espaço vertical. As caixas ou pallets são empilhados uns sobre os outros, obedecendo uma distribuição equitativa de cargas. Primeira coisa, fechando aqui em mim, quando a gente for fazer um empilhamento, geralmente são em grandes prateleiras. Prateleiras grandes que eu preciso dar empilhadeira para colocar lá. Tudo bem? E a segunda coisa importante, preciso tomar cuidado com a estrutura, geralmente uma estrutura, nesse caso, em grandes armazéns, uma estrutura de ferro, geralmente uma estrutura de ferro. E mais importante, preciso tomar cuidado na hora de manusear, transportar a carga unitária. E o importante, preciso saber em cada prateleira que tipo de material tem. Imagine que sejam várias prateleiras de de madeireira, material para construção. Você vende vários tipos de azulejos diferentes. Cada azulejo tem uma especificação. Eu preciso saber exatamente qual a prateleira, qual a gaveta lá específica, vou usar essa expressão, qual a prateleira, qual o empilhamento, qual a pilha que está aquele tipo de azulejo. Você sabe a pilha? Sabe. Está embaixo. Aí tem que vir empilhadeira, tem que tirar. O pallet serve para você segurar, tem que ir tirando e assim sucessivamente. Ou seja, tem que tomar cuidado com o empilhamento e tem que analisar também a questão da organização. Muito importante dentro da gestão de estoques. Beleza? Próximo. Container flexível. Técnica recente de estocagem. Espécie de saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada com revestimento interno conforme o uso. Literalmente é um saco mesmo. Não sei se você já viu um saco branquinho, um saco clarinho, Você pode colocar ali, por exemplo, um tipo de farinha, você pode colocar ali um tipo de arroz, Aquilo é um container flexível. Saco. Com certeza tu já viu. Fechando aqui, ó. Já viu aquelas corridas de saco? Na escola, numa gincana? Aquele saco ali, ó, é para armazenar alguma coisa. Já viu o pessoal carregando farinha em panificadora, em mercado, farinha de trigo? Saco flexível. Container flexível.
Aquele saco mesmo que se usa para carregar alguma coisa, para carregar, para fazer o transporte de uma carga. Beleza? Também uma técnica de estocagem que é muito utilizada também nos almoxarifados. Beleza? Tranquilo? Próximo. Tipos de almoxarifado. Tipos de almoxarifado. A gente tem almoxarifado de matéria-prima, onde nós temos materiais diretos e materiais indiretos. Material direto, aquele que entra diretamente na elaboração e transformação dos produtos. Todos os materiais que se agregam ao produto, fazendo parte integrante do seu estado. Podem ser itens comprados ou já processados por outra unidade da empresa. Exemplo, borracha, que a gente vai usar na composição do pneu. Material direto. Material que é um almoxarifado das matérias-primas. Nós temos o indireto auxiliar. Ajuda na elaboração, na execução, na transformação do produto. Diferenciam-se dos anteriores, pois não se agregam ao produto, mas são imprescindíveis ao processo de fabricação. Exemplo, estopa usada na limpeza do molde que fará o pneu. Fechando aqui em mim. Material direto, pneu, aquele que vai ser transformado diretamente no pneu. Borracha, material direto, matéria-prima direta. Auxiliar, né? Por exemplo, quando a gente faz um pneu, existe um molde para aquele pneu, por exemplo, ele é uma altíssima temperatura, né? E você ter o pneu pronto lá, depois que ele sai desse forno. Então, você tem que limpar ali aquele molde sempre. Aquela estopa que você usa para limpar aquele molde, onde o pneu, a borracha, vai ser moldada e vai passar uma alta temperatura, é um material que a gente chama de material indireto. Então, o material indireto é aquele que não fica aderido ao produto. Ele não fica dentro, colado no produto. O que fica colado no produto é material direto. Mas também são materiais que devem ser utilizados na fábrica. Devem ser comprados, devem ser adquiridos. Vão fazer parte da gestão dos estoques. Vão estar no almoxarifado de matéria-prima. Seja direto, seja indireto. Voltando ao mesmo slide, lembrando mais uma vez que o material indireto também pode ser chamado de material auxiliar. Passa aí. Olha só, pode passar. Almoxarifado de produtos em processo. Os produtos intermediários são os itens que entraram no processo produtivo, mas não estão prontos ainda. Os estoques de produtos acabados de matéria-primas e material em processo não podem ser vistos como independentes. Quaisquer que forem as decisões sobre um dos tipos de estoque, elas terão influência sobre os outros tipos de estoque. Essa regra, às vezes, é esquecida nas estruturas da organização, mais tradicionais e conservadoras. Mas, vejando aqui, almoxarifado de material em processo intermediário, é para você guardar aquele material que já entrou no processo de fabricação, mas não está pronto. Não é a borracha e nem a estopa. É como se fosse um pneu intermediário. Um pneu que já está moldado, mas não está pronto ainda para ser, de fato, ir para o depósito. Se ele não está pronto, almoxarifado de material auxiliar. Ou seja, é um local intermediário entre o almoxarifado de matéria-prima, e, de fato, o produto todo acabado, o produto todo finalizado. Beleza? Voltando lá, mais uma vez, só para você fixar bem o nome, almoxarifado intermediário, almoxarifado de produtos em processo. Está no processo produtivo, mas ainda não está pronto, ainda não está acabado. Lembrando que os estoques de matéria-prima não são independentes. Significa dizer que os estoques são interdependentes. O que significa dizer? Muitas vezes temos a estopa e temos lá a borracha. São estoques? São. São diferentes? São. Mas são interdependentes. Porque um depende do outro para que o produto fique pronto. Um depende do outro para que o produto fique acabado. Beleza? Tranquilo? Próximo. Almoxarifado de manutenção. Local onde as peças estão em reposição. Ou seja, apoio e manutenção dos equipamentos, edifícios, ou ainda os materiais de escritório. Papel e carta usados na empresa. Ou seja, peça de reposição ou alguma coisa que a gente vai usar. Beleza? Fechando aqui. Manutenção. A gente vai usar ou alguma coisa, vamos dizer assim, que tem a ver com o dia a dia da empresa. Uma peça de reposição, uma peça para fazer manutenção de um equipamento, ou alguma coisa de uso.
Lembrando o começo do curso, estoque pode ser de uso, almoxarifado de manutenção. Pode ser para transformar, borracha. Né? Estoque pode ser de revenda, produto acabado que está pronto para ser vendido. Tudo isso é estoque. Nesse caso, ele vai ficar em locais diferentes dentro do almoxarifado. Por isso que existem as classificações diferentes. Lembrando, lidar com almoxarifado, eficiência, uso adequado dos recursos, atingimento dos objetivos, praticidade, objetividade, redução de custo e, principalmente, trabalho eficiente para satisfazer os outros setores da empresa internos, principalmente o pessoal que vai fazer a produção, que precisa dessas matérias-primas, ou uma empresa comercial atender bem o cliente. Porque mesmo que a empresa seja uma indústria, tem um cliente lá fora, né? Alguém que compra na empresa tem que ser bem atendido. Então a eficiência e o trabalho adequado dos almoxarifados vai contribuir para que esse trabalho seja um trabalho bem feito, um trabalho feito com qualidade, um trabalho feito com excelência. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Show de bola, galera!